Quero compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã. Então abre aí Marcos, capítulo número 6. Marcos, capítulo número 6. Verso de número 30 a seguir. Marcos 6, 30 a seguir. Glória a Deus. Marcos 6. Texto bem conhecido nosso, que é... Obrigado. Texto da multiplicação de pães. Não sei se você sabe, mas o texto da multiplicação de pães é um dos poucos que estão relatados nos 4 evangelhos. Então você tem 4 evangelistas aí contando para você sobre este episódio. Então vamos ler a partir de Marcos. Marcos 6,30 diz assim, olha: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram, se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Nós queremos Te pedir que o Senhor possa falar com a gente aqui nessa manhã. Nós queremos a Tua vontade, Senhor. Nós viemos aqui para mais um dia reunir ao redor da Tua presença, abrir a Tua palavra e pedir: Espírito Santo do Senhor, fala com a gente. Fala com a gente, leva-nos ao arrependimento, leva-nos, Pai, na direção que o Senhor deseja. Se tem algo em nós, Pai, que não condiz com a Tua palavra, leva-nos a um lugar de arrependimento aqui e de transformação. Nós queremos Te obedecer, Senhor. Nós queremos Te seguir. Nós queremos ir na direção que o Senhor deseja para nós, Pai. Fala com a gente hoje aqui em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse ontem, esse tempo, eu acho tão importante como igreja local, nós tirarmos um tempo de conferência, de um aniversário da igreja, de algo que a gente possa, de estação em estação, parar e, como eu disse ontem, e conferir. A gente usa esse termo conferência, que é exatamente isso, é uma parada para conferir. E uma coisa que nós vamos conferir como igreja é se nós estamos tendo sucesso. Nós estamos tendo sucesso como igreja? Se você comparar, e aqui, quando eu digo você está tendo sucesso como igreja, não caia no erro de querer olhar para outras igrejas locais para definir se você está tendo sucesso como igreja. Porque o objetivo não é você se comparar a outra igreja local. O objetivo é você se comparar a discípulos de Cristo do ano passado. É a gente olhar para trás e falar: como igreja local, nós estamos avançando, nós estamos melhores, nós estamos tendo sucesso na missão que Deus nos deu, se comparado a como estávamos no ano passado. Agora, qual seria um dos parâmetros para dizer
Sim, nós estamos avançando. E aí, foi o que o pastor Marcos disse, que se tornou algo fundamental para nós lá. Foi o que Jesus foi nos ensinando, que sucesso não é apenas gerar muitos filhos, que sucesso é formar muitos pais. Então, sucesso não é apenas, é claro que é necessário gerar filhos, mas o trabalho não termina quando você gera um filho. O trabalho termina quando você forma um pai. Quem está entendendo? Então, eu sempre uso essa ilustração. É como se eu tivesse dois casais aqui para dar testemunho. Aí um subisse aqui e testemunhasse. Olha, estamos muito felizes, nós temos um testemunho para contar, tivemos 50 filhos. 47 morreram, porque não demos conta de cuidar, mas geramos 50. Isso é um testemunho, gente? Agora um outro casal sobe aqui e diz, olha, nós tivemos 3 filhos, né? Ela ali é uma médica, esse aqui é um advogado, aquele se tornou um pastor, e nós estamos aqui com os nossos netos, porque todos eles são pais. Isso é um testemunho de sucesso? Sim. Então por que para nós parece que fica tão lindo quando alguém fala, olha, 100 almas para Jesus? E aí você pergunta daqui a um ano, mas onde estão esses 100? Morreram pelo caminho, mas postamos lá 100 almas para Jesus, amém? O objetivo não era gerar um monte de filho, o objetivo era formar muitos pais. E aí, essa é a resposta, porque, e aí eu posso falar como igreja brasileira, nós temos uma igreja tão grande, americana também, uma igreja tão grande, mas com tão pouco impacto social. Com tão pouco impacto numa sociedade. Por quê? Porque criança não muda nada. Quem mudam as coisas são pais, são adultos, são maduros. Então nós, como igreja, temos um objetivo. Nós precisamos avançar em maturidade. E qual é a diferença do filho e do pai? A diferença é que o filho dá trabalho, o pai assume trabalho. O filho é uma responsabilidade, o pai assume responsabilidade. Então, quem é você hoje aqui? Você veio para nos dar trabalho ou você veio para assumir trabalho com a gente? Você veio para ficar reclamando porque não estamos servindo você direito, ou você veio para ser solução das coisas que faltam numa comunidade como essa? Quem está entendendo, gente? Então, nós vamos transicionar de filhos, que é o início, e não tem problema, tem criança aqui, nós somos muito felizes com crianças, mas sabendo que eles irão, só questão de tempo, transicionar para se tornarem pais. Então eu quero te mostrar esse texto aqui, que fala sobre essa jornada de maturidade dos discípulos. Jesus, com os discípulos, ele está nessa jornada. Jesus está formando, vamos chamar os discípulos de igreja, né? Jesus está com a sua igreja ali, e o que ele está fazendo? Ele está formando esses homens e mulheres a esse lugar de maturidade. Por quê? Porque em breve ele vai embora. Em breve ele vai embora e são estes pais que irão assumir. São estes pais que irão continuar a missão. E aí, você tem então aqui esse texto. E esse texto acontece algo interessante. Os discípulos de Jesus estão trabalhando muito e eles estão cansados, né? E Jesus chama os discípulos e fala, vamos para o outro lado, vamos atravessar de barco para um lugar mais deserto para a gente ter um período de descanso. Eles entram no barco para atravessar e a multidão viu que eles estavam atravessando. Então a Bíblia diz que eles vão saindo das cidades, eles dão a volta a pé e encontram eles do outro lado. Então, quando eles chegam do outro lado de barco, tem uma multidão lá. E a gente sabe que eram pelo menos 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. E aí, o texto começa dizendo assim, que Jesus viu a cidade, viu aquela multidão de pessoas e se encheu de compaixão por elas. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a nossa igreja precisa amar essa cidade.
Nós precisamos olhar para esta cidade, para a cidade onde Deus te colocou, e precisa surgir no nosso coração um amor por essa cidade. Não existe missão da igreja sem amor pelo lugar aonde Deus nos plantou. Você ama essa cidade? Você ama essa cidade? E quando eu digo cidade, eu não estou falando das ruas, do asfalto, das estruturas. Eu estou falando de gente. Você ama as pessoas dessa cidade. Você olha para essa cidade como Jesus olha e diz que movido de compaixão. Movido de compaixão. Ele olhou para aquelas pessoas e ele amou aquelas pessoas. Então a primeira coisa que eu queria pedir ao Espírito Santo hoje é: Senhor, gera um amor profundo em nós pelas pessoas dessa cidade. Gera um amor profundo em nós, por exemplo, pelo povo latino que mora nessa cidade, pelos americanos dessa cidade, pelos brasileiros que estão nessa cidade. Senhor, gera um amor em nós pelo lugar aonde o Senhor nos plantou. Que o Senhor possa compartilhar com a gente o coração dele. Sabe, uma oração para você fazer é: Senhor, o que o Senhor sente quando olha para essa cidade? É o que eu disse ontem. O shift que precisa acontecer em nós é você entender que você não é um imigrante, que você é um missionário. Que Deus o enviou para outra terra para amar esse lugar. Então, de novo, vou reforçar o que eu falei ontem. Você não está aqui por dólares. Você está aqui para compartilhar o tesouro que há em você. O Evangelho do Senhor. Jesus ama essa cidade. Os discípulos estão aprendendo a amar. Quando eles olham para Jesus cansado, eles estão todos esgotados. Mas de repente um povo necessitado está diante deles. Jesus para, pregando para eles: eu amo essa gente. E aí, como eu disse, os discípulos estão então nesse processo de maturidade. E os discípulos, eles começam a observar, e aqui é um segundo estágio da maturidade, né? Eu vou chamar de segundo estágio da maturidade. Eles começam a observar ali na cidade que as pessoas têm um problema. Eles começam a observar que está rolando um problema ali. Eles começam a ouvir reclamações. Eles começam a sentir o bafo de fome. Eles começam a perceber que tem criança chorando, que já tem um idoso ali desmaiando. Eles começam a perceber que tem um problema. E aqui é o segundo estágio da maturidade. Por quê? Qual é o primeiro estágio da maturidade? Que é a nossa infantilidade. É quando a gente só percebe os nossos problemas. É quando a gente só percebe a nossa demanda. Então, por exemplo, uma criança aqui, hoje, ela não tem percepção de que alguém está sofrendo. Ela só tem percepção dela. Uma criança não tem percepção. Por exemplo, uma criança não pensa assim: nossa, meu pai e minha mãe trabalharam tanto hoje. Não vou acordar de madrugada hoje. Eu vou aguentar a fome aqui. Eu vou aguentar essa fralda cheia por amor às necessidades do meu pai e da minha mãe. Alguma criança pensa assim? Não, ela só tem percepção do problema dela. Então, é esse primeiro estágio. E é como a gente chega, sabe? E posso te dizer, Jesus tem paciência com a gente. Jesus é misericordioso com a gente. Tanto que ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar alívio para o seu problema. Então, quando a gente chega aqui na fé, é comum que a gente tenha a nossa lista de oração, que geralmente é tudo sobre as nossas coisas. Mas aí Jesus está nos chamando para esse segundo estágio da maturidade, que é onde os discípulos estão entrando. Eles não estão ali agora falando da fome deles, que provavelmente eles tinham. Eles estão percebendo a fome da cidade. Posso fazer uma pergunta? Você percebe a fome da cidade? Você percebe as dores da cidade? Você percebe os ídolos dessa cidade? Você percebe as potestades dessa cidade? Você percebe o que está matando as pessoas ao seu redor? E aí eles fazem algo
que é do segundo estágio da maturidade. Diz assim, ó, como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram. O que é se aproximar de Jesus e dizer? O que é isso, gente? Orar. Eles estavam orando. É que eles tinham Jesus ali em carne e osso, né? E aí parece que é só uma conversa. Mas o que eles estavam fazendo era, e aí eu até usaria uma outra palavra, não é oração, é intercessão, que é um tipo de oração. Eles chegam para interceder. O que é interceder? É o segundo estágio da maturidade. É quando eu vou diante de Jesus, não por causa dos meus problemas, mas para levar os meus irmãos. É quando eu vou para diante de Jesus para levar a minha cidade. Posso te fazer uma pergunta? Qual foi a última vez que você orou por essa cidade? Qual foi a última vez que você orou pelos seus vizinhos? Que você orou pelas pessoas ao seu redor? Para quê? Para que a gente leve diante de Jesus não mais os nossos problemas, mas os problemas que nós estamos percebendo ao nosso redor. Porque é isso que os pais fazem. É isso que os filhos maduros de Deus fazem. Eles oram pela sua cidade. E aqui eu queria lançar um segundo desafio. Se o primeiro era, Senhor, nos faz crescer em amor por essa cidade, o segundo é, Senhor, nos deixa perceber as dores dessa cidade para levar diante do Senhor. Eu queria te desafiar a ser um intercessor pela cidade que o Senhor te colocou. Ser um intercessor do Doral, por Miami, ou pela cidade específica que você está. Você orar todos os dias, chegando diante de Deus e falando, Senhor, olha a injustiça que está acontecendo aqui. Senhor, olha aquele povo que está sofrendo. Senhor, olha as crianças. Senhor, olha essa ideologia que está tomando conta dos nossos jovens. Senhor, olha essa frieza. Olha o que está acontecendo na igreja. E você levar diante do Senhor a sua cidade. Intercessores. Quem está entendendo? Agora, Jesus quer transicionar eles para um terceiro estágio da maturidade. Fala, ai. Como diz o Theo, out. O terceiro estágio. Se o primeiro estágio é, traz seus problemas para mim. Vinde a mim. O segundo estágio é um vinde após mim, porque agora vamos olhar para as dores ao redor e vamos começar a perceber que a cidade está com problema. Então, Jesus quer colocar eles no terceiro estágio da maturidade. Então, como a gente leu, eles chegam para Jesus e falam, Jesus, a cidade está com fome, despede eles para que eles possam arrumar comida. Jesus, resolve esse problema da fome aí que eles estão. Olha o verso 37. Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmos de comer a eles. Qual é o terceiro estágio da maturidade? É, Senhor, nos torna a solução daquilo que a gente está orando. Jesus, me faz a resposta daquilo que eu estou intercedendo. Estamos clamando pelas crianças. Senhor, me dá a condição de fazer algo em relação a essas crianças. Eu estou falando daquele bairro que precisa. Senhor, me dá condições de ser resposta dentro daquele bairro. Eu estou falando sobre os idosos. Eu estou falando sobre os jovens. Senhor, me dá condição de ser resposta para o problema que eu estou vendo levando diante do Senhor. Quem está entendendo, gente? Nós estamos vendo uma geração se perdendo, nós estamos vendo um povo esfriando, nós estamos vendo uma igreja retrocedendo nessa nação. Jesus, nós estamos intercedendo, mas mais do que isso, nós queremos assumir responsabilidade ao seu lado, Senhor. Faz de nós respostas. Jesus vira para eles e fala, deem vocês de comer a eles. Deem vocês de comer a eles. Porque, gente, é isso que filho maduro faz. Sabe, por exemplo, quando eu estou em casa lá, às vezes eu estou lá, sei lá, sentado na sala lá, vendo televisão, fazendo alguma coisa, de repente chega Davi e Luísa, né? Tá Luísa, minha filha mais velha, Davi, o mais novo, e eles não podem me ver, gente. Eles não podem me ver que eles vão pedir alguma coisa. Eu pareço um caixa bancário. Eu pareço uma maquininha que sai salgadinho, sai as coisas. Então eles chegam já, pai. Se eles falam papai, eles já estão aqui sacando a arma aqui. Papai, passa o celular.
papai, e agora eles têm Pix, os dois. Não tem mais nem a desculpa de, poxa, não tenho aqui. Eles não podem me ver que eles pedem, pai, não faz um leitinho para mim. Agora, lógico, estão maiores, mas antes era, pai, você não faz um leitinho para mim? Pai, você não pega um negócio para mim? Pai, eu estou com fome, você não faz isso para mim? Pai, você não faz aquilo para mim? Agora, na imaturidade da criança, está tudo bem. O que não está tudo bem é o Douglas, de 37 anos, entrando na sala e vendo o pastor Josué, de 62, sentado. E eu falo ao pai, você não faz um leitinho para mim? Aí meu pai, brincadeira, não tá, meu pai tá bem. Meu pai tá melhor que eu. 1000 dias, ó. Mas não tá tudo bem. Deixa eu te falar, qual é o certo, qual é o normal? Quando o Douglas, de 37 anos, entra e o seu pai está sentado. Qual é o normal? Não é, pai, você faz um leitinho para mim? O normal é, pai, eu estou indo na cozinha, o senhor quer alguma coisa? Eu posso trazer algo para o senhor? O senhor tem fome? O senhor está com alguma dor? Será que eu posso te servir de alguma forma? Porque eu sou um filho maduro do meu pai. E filho maduro não pede, filho maduro oferece a vida para solucionar o que dói para o pai. Quem está entendendo, gente? Então nós precisamos nos levantar em maturidade e mudar a nossa oração. Ei, para de orar apresentando suas dores para Deus e começa a orar perguntando quais são as suas dores, ó Pai, para que eu seja alívio do Senhor nessa geração. O que está doendo, Senhor? Quando você olha para Miami, quando você olha para a nossa nação, o que está doendo? Para que eu seja a solução daquilo que está doendo no seu coração, que eu seja o teu consolo aqui. Me dói. Aí Deus vai compartilhar, me dói ver tantas pessoas perdidas que não me conhecem ao seu redor, e você se torna então resposta da dor do seu pai. Nós precisamos transicionar, gente, para dizer, Senhor, me faz a encarnação daquilo que o Senhor deseja ver. Senhor, me faz resposta para essa cidade. O que eu vim dizer para vocês nessa manhã é que vocês precisam se envolver na missão de Deus. Vocês têm que se envolver na missão de Deus. Caso contrário, nós nos tornaremos como crianças de 37 anos, sentadas na sala do Pai. Chega. O tempo da maturidade já passou. Da imaturidade já passou. É tempo de entrar nesse lugar em maturidade no Senhor. É tempo de conferir como é que nós estamos. Quantos pais tem nessa sala que se levantam para assumir responsabilidade? Agora, quais são as desculpas que nós damos para não cumprir a missão de Deus? Quais são as desculpas? E aqui no texto, os discípulos mostram. Primeiro, eles falam assim, olha, Marcos 6,37. Jesus, porém, lhes disse, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? A desculpa é, a missão é grande demais. A missão é grande demais. E posso te dizer uma coisa? É verdade. A missão é grande demais para nós. Mas por isso que é a missão de Deus. Se é missão de Deus, é grande demais para nós. Amados, nós fomos chamados para, como no filme, a missão impossível. A nossa missão é impossível. Olha, a coisa mais básica da nossa missão como cristãos, pregar o evangelho para alguém e alguém se converter. Deixa eu te dizer uma coisa, uma pessoa se converter é comparado a um morto ressuscitar.
Porque ela está, segundo as Escrituras, morta em seus pecados e delitos. Ela ter os olhos abertos para enxergar a Cristo é comparada a um cego ver. A nossa missão é impossível. A missão é grande demais. Mas por que é tão grande? Porque no final ninguém vai poder bater no peito e falar, eu sou top e eu cumpri a missão. Não, 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 não. A missão é de Deus. E se a gente cumpriu, foi pela misericórdia de Deus. Ninguém vai poder se gloriar. Ninguém vai poder falar, nossa, a minha igreja. Que sua igreja, mano? Você falar a minha igreja é a mesma coisa que você chegar perto de mim e falar assim, a Val é minha mulher. Você vai levar um soco na cara se você falar isso. Porque você está falando que a noiva de Jesus é sua? Oh, Deus. Os meus discípulos, que seus discípulos, amados? É tudo discípulo de Jesus, que a gente ajuda as pessoas a olharem para Jesus. Então, presta atenção. A missão é grande demais, mas é Ele que vai fazer. Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Ele vai edificar a igreja. Ele só está convidando você para participar. Eu comparo assim a nossa missão, mais ou menos assim. Sabe quando você vai ajudar alguém a fazer mudança? Que é uma das coisas mais terríveis de alguém pedir para nós, né? Você não me ajuda na mudança? Você fala. E aqui tem muita. Mas aqui ainda tem várias casas mobiliadas assim que ajudam muito. No Brasil a gente leva tudo, meu amigo. A gente tira quase que a parede. Vamos levar essa parede aqui. E aí chega lá e fala assim, vamos pegar a máquina de lavar roupa. Aí tem umas vezes na mudança que você chama uns irmãos brutamonte, né? Uns irmãos grandes assim, aí pega 4 irmãos grandes, aí você vem e só põe a mão do lado aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Aí você tira, coça, mas não resolve. Entendeu? Eles estão fazendo todo o trabalho, você só está com a mão ali. Isso é nós na missão de Deus. A missão de Deus é grande demais. Porque aí vai para a segunda desculpa nossa, de não se envolver na missão. Lucas 9:13. Eu gosto muito da forma que Lucas coloca, né? 9:13. Ele fala, deem vocês de comer a eles. Lucas 9:13. Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Olha como os discípulos falam aqui em Lucas. Jesus pergunta, o que vocês têm aí para cumprir a missão? Aí a frase começa assim, ó. Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Eles começam não falando, a gente tem 5 pães e 2 peixes. Não, não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. E essa tem sido a nossa desculpa. Toda vez que alguém prega aqui sobre a missão de Deus, a sua cabeça começa com, não tenho formação teológica, não tenho oratória, não tenho capacidade, eu não sou extrovertido, eu não sei fazer, eu não sei e tal. E a sua desculpa é, eu não tenho. E sabe de uma coisa? Nós não temos. Mas, de novo, é Ele que quer fazer através de nós. Amados, não é na nossa capacidade, não é no nosso diploma, não é na nossa oratória, não é na nossa força, é através do Espírito Santo em nós. Ele não conta com as suas capacidades, Ele conta com a sua obediência. Ele vai fazer. Abre a boca e Ele vai fazer. Dá o coração, ama a cidade, intercede por ela e diz, me faz resposta, Senhor, e veja o que Ele vai fazer através de você. De novo, para que no final, ninguém possa se gloriar. Ninguém possa. Mas também, Ele conseguiu porque Ele era formado. Amados, joga um diploma no morto e vê se ele ressuscita. Joga o diploma no morto. Fala palavras difíceis lá no velório e vê se ele ressuscita. Fala assim, ó, no grego, ressuscitation. Certeza que não é isso, né? No grego. Deve ser latim, talvez latim. E é claro que Deus usa tudo isso. Paulo tinha diplomas e Deus aproveita tudo para a glória dele, mas entenda, não é por causa de nós, é apesar de nós. Então, esse menino chega com 5
pães e 2 peixes e participa do que Jesus estava fazendo. Então eu quero que você acabe com essas desculpas de não tenho. Sabe por quê? Porque mesmo essa desculpa do não tenho que te paralisa, é a mesma mentalidade do orgulhoso que acha que é ele que está fazendo. Porque os dois pensam iguais. É através de mim. E aí você pode te travar e não fazer nada, ou fazer algo e se gloriar no final. Então, nós não temos mesmo, mas ele vai agir através de nós. É como vasos de barro, mas com um tesouro inestimável dentro. Então, o lance hoje aqui é obediência. É você falar, sim, Senhor, eis-me aqui. Eu sou um homem de lábios impuros que vive em meio a um povo de lábios impuros. Mas quando ouvi, quem irá por nós? A quem enviaremos? Levanta a mão e fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-nos. Nas nossas incapacidades, nas nossas limitações, envia-nos. Então, para a gente encerrar, o que Jesus precisa para a missão? O que Jesus precisa, então, para cumprir a missão? Primeira coisa que ele precisa é o seguinte. O texto diz que Jesus pergunta, o que vocês têm aí? E aí um menino vem e entrega 5 pães e 2 peixes. O que são esses 5 pães e 2 peixes? Provavelmente, né, e a gente pode inferir aqui, esse menino estava em casa, e aí ele fala para a mãe dele, talvez, o pai dele, fala, eu estou indo, vou sair. Aí fala, mãe, você vai aonde? Tem um profeta aí, né, Jesus está falando que é um profeta, tem uns até falando que ele é o Messias. Eu vou dar uma olhada lá, eu quero ver, vai que é mesmo. E aí a mãe deve ter falado, pega um casaco, né? E falou, você vai demorar? Ele falou, não sei. Então, poxa, faz uma marmita aí. Né? Pega alguma coisa para você comer, que vai que demora. Vai que ele prega muito tempo, vai que é longe, vai que acontece mesmo. Prepara uma marmita. Então, o que você tem que entender é que esse menino não saiu de casa para alimentar 5.000 pessoas. Ele saiu de casa com a marmita dele feita. Ele saiu de casa com a comida dele feita. O que Jesus precisa para cumprir a missão numa cidade? De fazedores de marmita. Ele precisa que todo dia você acorde, de novo, 1 hora mais cedo. Coloca um cotovelo em cada lado desse livro aqui, e prepara a sua marmita. Para quem? Para você. Ele precisa que você saia de casa alimentado. Ele precisa que você saia de casa com o seu alimento pronto. E aí, você vai estar andando na cidade e de repente Jesus vai aparecer através da vida de alguém necessitado. E ele vai falar assim, você poderia emprestar sua marmita para eu alimentar essas pessoas? Cara, é assim, e a Val também vive essa experiência, é assim quase que semanal. Aquilo que o Senhor falou comigo no meu devocional, surge alguém no meu dia com um problema, que a palavra para aquela pessoa é o quê? O meu devocional. É Jesus falando, você empresta a sua marmita para eu alimentar essas pessoas. O que está acontecendo aqui hoje? Hoje tem algumas, 100 e poucas pessoas aqui. Eu não teria capacidade de preparar comida para 100 e poucas pessoas. Esse é o caminho para o burnout. O que está acontecendo aqui? É Jesus falando, Douglas, você não emprestaria aquela marmita que eu falei com você para alimentar essas pessoas hoje aqui? É você colocar na mão do Senhor a sua marmita. Por que é os fazedores de marmita, gente, que vão tocar uma cidade? Porque assim, para mim, ele não saiu de casa com 5 pães e 2 peixes. Ele saiu com 7. E uns 3 peixes. Porque estava todo mundo com fome. Você acha que ele não pegou nenhum ali? Você acha que durante o dia ele não, ouvindo ali a palavra, não deu uma beliscada ali? Por que eu digo isso? Porque na fome nós nos tornamos avarentos, mas satisfeitos nós nos tornamos generosos. Quando é que eu me preocupo com a dor do outro? Quando eu estou satisfeito. Quando eu estou com fome, parece que eu só vejo uma coisa: como é que eu
eu vou fazer para comer. Mas quando eu estou satisfeito, deixa eu ver se está todo mundo aqui bem alimentado. Então, por que é os fazedores de marmita que vão tocar uma cidade? Porque são as pessoas que saem de casa alimentados, que não estão indo para o trabalho para explorar, para ver como eu ganho mais, como eu ganho mais, como eu ganho mais. Não, mas eu estou satisfeito em Cristo Jesus, eu estou alimentado no amor do meu Pai, e eu posso pisar no trabalho pensando, como é que eu posso abençoar quem está aqui? Como é que eu posso compartilhar? Como é que eu posso entregar a minha vida? Por que Jesus vivia entregando a vida? É porque ele diz, quando os discípulos aparecem lá, né, em João capítulo de número 4, eles aparecem com a comida para eles, ele fala, já comi, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ele era um homem satisfeito, e satisfeitos são generosos. Primeira coisa que Jesus precisa dos fazedores de marmita, é todo dia você preparar a sua marmita, e ficar atento para quando Jesus pedir a sua marmita. Mas em segundo lugar, o que ele precisa é que então você encontre a sua nação, você encontre o seu grupo. A Bíblia diz que ele fala assim para os discípulos, então separa eles aí de 50 em 50, de 100 em 100, e aí ele deu responsabilidade para cada discípulo sobre um grupo. Então fala, você pega aqueles grupos ali, você pega aqueles grupos ali, você pega aqueles grupos ali, então pega o que eu estou pondo na sua mão e reparte com eles. Qual é o grupo que Deus te deu? Qual é o grupo que Deus te deu acesso? Aí você fala, estou na faculdade. Então, Deus te colocou lá para compartilhar o pão da vida naquele lugar. Deus me colocou na construção ali, no meio daqueles vários homens lá que estão aqui de imigrantes. Deus te colocou lá para compartilhar o pão para aquele povo que tem fome de Jesus. Eu estou ali naquela escola, eu estou aqui naquela rua, eu estou ali naquele bairro. Então deixa eu te dizer uma coisa, antes de reclamar do bairro que você está, pergunta para Jesus por que Ele te colocou lá. Antes de reclamar do trabalho que você está e pedir para Ele te dar um melhor, pergunta para Jesus, tem alguém aqui que o Senhor quer que eu reparta o pão nesse lugar? De novo, amados, nós estamos em missão. Nós estamos em missão. Tudo que vocês conquistarem nessa terra vai ficar. Só vamos levar uma coisa para a eternidade: as pessoas que a gente compartilhar o Evangelho. Ou seja, como cristão nós só temos um patrimônio: gente. As nossas coroas de justiça serão por ter compartilhado o reino de Deus aonde a gente chegar. E minha pergunta é, no céu, se é rico ou pobre? Porque aqui não interessa, vai tudo ficar. Amado, não queira ser o homem mais rico do cemitério. Não, olha a minha lápide, é a melhor, de mármore. Nossa, parabéns. E eternamente, você é o quê? Você é o quê? Não queira ser a mulher mais rica do hospital. É inútil, gente. E eu queria que você parasse para pensar hoje. É inútil muito da nossa correria. E nós estamos ignorando aquilo que é eterno, aquilo que o Senhor nos deu como missão. Ele te colocou diante de um grupo para você alcançar. Por exemplo, no meu contexto, eu gosto muito de jogar tênis. Então eu estou lá, eu jogo tênis. Então tem aquele povo ali, aquele pessoal ali, que eu tenho acesso, que eu posso compartilhar o Evangelho com eles. Eu posso falar com eles. Eu e a Val vamos à academia, nós vamos todo dia. E se você pensou, não parece, você está em pecado. E nós vamos na academia e nós temos um personal, o Bruno. E aí tinha uma época que era o Bruno e a esposa, a Ana, né? E a gente pôde compartilhar o Evangelho com eles. Não conheciam Jesus, mas nesse processo todo, e eles acompanharam o processo da Val passando por uma depressão. E você pensa, não, então tem como pregar, eu estou em depressão. Não, eles viram como alguém em Cristo estava lidando com aquilo.
E há umas 3, 4 semanas atrás, eles foram lá na nossa casa, numa sexta-feira, e eu e a Val batizamos eles na piscina da nossa casa. Por quê? Porque você não desliga. Você não desliga o cristão quando vai na academia. E se a gente começasse a orar? Não, Senhor, onde é a academia mais barata, ou melhor, ou tal? E se a gente começasse a orar? Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? Onde você quer que eu entre? Que vai ter pessoas lá que o Senhor quer que eu alcance. Quem está entendendo, gente? Qual é o grupo que Deus te deu? Seu bairro, a empresa que você trabalha, a sua escola. Deixa eu falar uma coisa para os adolescentes que estão aqui. Ei, você só tem essa oportunidade agora. Como eu me arrependo de não ter sido intencional na minha escola. Porque depois que você se formar, acabou. Você não vai poder voltar para aquele campo missionário. Ah, não, eu posso ser professora, mas é diferente. Você só tem essa oportunidade de estar dentro daquela sala, do lado daquelas pessoas. Então vocês adolescentes, ei, pregue o evangelho na sua escola. Quem Deus colocou perto de você? Eu sou muito impactado pela vida da Val. Ela tem essa missão, assim, de pregar o evangelho aonde ela vai, assim, e gente, de forma muito simples, de forma muito orgânica. Então a Val, ela vai na manicure, por exemplo, e ela fica ali, entendeu? Impondo as mãos. Segura aqui na minha mão. E ali, compartilhando. E a manicure, gente. Manicure abre o coração, manos. Sim ou não, manicure? Não? Ah, entendi. Mas se exatamente, aí tá vendo? É que você tá do outro lado, né? Mas com a Val lá, a manicure abre o coração e vai falando e tal. E eu lembro de uma em especial que a Val começou a conversar e ela, né, era manicure, trabalhava, e aí, né, ganhando o coração dela ali, ela começou a abrir o coração para a Val, de que ela trabalhava de manicure de dia e era prostituta à noite. E uma história de vida terrível, uma das histórias mais doloridas que eu já ouvi na minha vida, assim. E a Val começou a compartilhar o evangelho com ela, falando, aí falou, vai lá em casa, né? A gente tinha um pequeno grupo em casa, vai em casa e tal. Ela não tinha recurso para ir na minha casa, a gente pagava para ela o transporte para ela ir lá em casa na hora, né, do pequeno grupo. E aí começava a pregar, e essa moça se converte, entrega a vida para Jesus. Hoje ela é esposa de um pastor morando na Bahia. A Val compartilhou o evangelho com a moça que tirava a sobrancelha dela, né, que é uma dor terrível que eu não entendo até hoje. E ela compartilhando o evangelho. E aí já era uma outra situação. E ela era uma moça assim, toda mais assim, dessa parte da energia, né, e da física quântica e tal. E a Val entrando ali também na conversa e compartilhando e tal. E aí eu consegui uma brecha, começou a compartilhar o evangelho com ela. Ela começou a ir na igreja, entregou a vida para Jesus, batizou. Também hoje está na Costa Rica, né, irmão? Já é na Costa Rica que ela está? Está morando na Costa Rica lá com o marido, convertida, servindo a igreja lá. Então, amados, não desliga em lugar nenhum que você for. Qual é o grupo que Deus deu para vocês? Deixa eu te dizer uma coisa, essa igreja aqui está precisando de mais criança espiritual. Essa igreja aqui está precisando de bagunça. De bagunça, sabe? Pessoas mal vestidas assim, tá vindo com mini saia, com as coisas aqui, ó, tá precisando de um monte aqui para vocês discipular. Uma casa sem criança. Uma casa sem criança. Ela vai ficando uma casa meio mofada, meio chata. Precisa de alguém para quebrar as coisas aqui, amados. Precisa de alguém para bagunçar as coisas aqui. Precisa de mais. Vai ter. E aí quando Deus te mostrar esse grupo, que Deus já está te falando aí qual é esse grupo, o que você tem que fazer? Você tem que repartir o que você tem. Tem que repartir sua vida. As pessoas precisam encontrar a encarnação de Jesus, a encarnação do amor. Reparte sua vida. Você precisa repartir o evangelho. Você precisa aprender a pregar o evangelho. Lógico que em palavras e principalmente vivendo diante dessas pessoas. E aí você vai compartilhar o seu tempo. E aí você vai compartilhar atenção. Aí você vai compartilhar dinheiro também. Se aquela pessoa está precisando, ou quando você chama ela para ir na sua casa, vai gastar, vai custar, você vai repartir relacionamento.
Amados, é mais simples do que você pensa. É relacionamento, é amar, amar e amar, e estar ali demonstrando o evangelho diante da pessoa. Sabe uma coisa que impacta as pessoas que não conhecem a Jesus? Conhecer sua família. Leva para casa e deixa elas verem o que é um casamento diante de Cristo. Deixa elas verem o que são filhos sendo criados na presença de Deus. Daqui a pouco elas vão chamar você de canto e falar: nossa, eu estou com problema com meus filhos, não sei o que eu faço. Eu estou com problema no meu casamento, eu não sei o que eu faço. Eu estou entrando em depressão, eu não sei o que eu faço. Eu estou com problema nas finanças, eu não sei o que eu faço. E ali é a brecha para você pregar o evangelho para essa pessoa. Reparte a sua vida, reparte as suas dores, reparte o seu testemunho. Gente, a coisa mais poderosa que tem é o nosso testemunho. Eu gosto muito da passagem que Jesus cura um cego de nascença, e aí os religiosos ficam lá entrevistando ele. E o que aconteceu? E quem que te curou? E como que ele fez? Ele fala: não sei, eu sei que eu era cego e tal. Aí ele chama os pais: ele era cego de nascença mesmo? E ele era. E como que aconteceu? Os pais: não sei, ele é adulto, pergunta para ele. Aí eles voltam para ele e perguntam, e aí uma hora ele está assim, já no limite, ele fala: ei, chega, é o negócio seguinte, eu era cego e agora eu vejo. E quem entrou no meio desse processo foi um homem chamado Jesus Cristo. Ponto. Eu era morto e agora eu tenho vida. E eu encontrei Jesus no meio. Minha família estava sendo destruída e agora o céu é na minha casa. E quem entrou nisso foi Jesus Cristo. Eu tinha vontade de morrer, agora eu tenho vontade de viver. E quem entrou na minha vida foi um homem chamado Jesus Cristo. Reparte o seu testemunho. Prega o evangelho. Esse é o nosso chamado. Prega o evangelho. E sabe o que nós vamos experimentar no fim disso? É o tema da nossa conferência. Nisso vocês vão começar a experimentar a promessa da presença de Deus. Nós terminamos nossos cultos sempre com Mateus 28. Mateus 28, 18 ao 20, que fala: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo o que vos tem ordenado. E aí olha essa promessa, a última promessa do Evangelho, é o último versículo do Evangelho de Mateus: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quem quer a presença de Deus todos os dias até o fim dos tempos? Quem toma posse dessa promessa? E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Agora posso te fazer uma pergunta? Essa promessa é liberada em qual contexto? Amados, não leia só um versículo, leia o parágrafo. O versículo foi nós que inventamos para poder achar aqui na hora da Bíblia, da hora do culto, porque não tinha versículo, é o parágrafo. O parágrafo é Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensina eles a guardar tudo o que vos tem ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Há uma promessa da presença de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus está em missão. Então presta atenção, Deus está em missão. Então vamos ilustrar assim: Deus está andando, porque Ele está em missão. Então não diga para mim que você está na presença de Deus se você está parado, porque o nosso Deus está andando. E está andando em direção ao perdido. Se você está parado no seu comodismo, não diga que você está na presença de Deus, porque Deus não vai parar com você. O convite dele é: vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vos darei alívio. E aí na sequência já é: vinde após mim, toma a sua cruz, negue-se a si mesmo e me segue. E aí no fim é: vão, façam discípulos de todas as nações, batiza eles em nome do Pai. Então o chamado do Evangelho é uma chamada na vida de outras pessoas. Eu lembro que eu estava uma vez ouvindo um dos pastores que mais me influenciou, o pastor Francis Chan, e eu ouvindo ele, e ele dizendo que um dia ele estava numa conferência
de jovens, tal, lotado assim, e aí ele estava na salinha lá atrás orando, ia ser a vez dele de pregar, e ele lá orando, e aí ele orando assim: Senhor, faz alguma coisa aqui, Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansado de pregar e ser a mesma coisa. Faz alguma coisa aqui nessa noite. E aí ele começou a orar assim: Senhor, não sei, manda fogo do céu. Mas ele estava falando literal. Manda fogo, faz pegar fogo no prédio aqui. Faz alguma coisa, Senhor, assim, para mostrar que o Senhor está aqui nesse lugar. E aí, para apelar, ele começou a lembrar do versículo, né, de Tiago, que fala que Elias era homem como a gente, sujeito às mesmas tentações. E aí ele começou a falar isso para Deus: Deus, Elias era homem igual eu. Qual é a diferença de Elias e para mim? Né? Eu sou homem, Elias era homem, e Elias orou pedindo fogo do céu, o Senhor respondeu. Então hoje, manda fogo aqui, um terremoto, alguma coisa nesse lugar, para mostrar o teu poder. E aí ele disse que ele orando, o Espírito Santo falou com ele. E falou assim: é verdade. Elias era homem como você. Não há diferença entre você e Elias. A única diferença é que Elias estava em cima da montanha diante de 300 profetas de Baal. Você está numa conferência evangélica. Então, se você quer experimentar o que Elias experimentou, você precisa se envolver na missão que Elias se envolveu. O Senhor está nos chamando a um lugar de desconforto, amados. O Senhor está nos chamando a um lugar de maturidade, dizer: Senhor, compartilha com a gente as suas dores e deixa-nos envolver. Fica de pé no seu lugar. Amados, em breve, eu não sei se breve é 30 anos, eu não sei se breve é 50 anos ou se breve é uma semana. Em breve estaremos diante do Senhor. Em breve estaremos diante do Senhor. E será que poderemos falar como Paulo: combatemos o bom combate, terminamos a carreira e guardamos a fé, fomos entregues como oferta de libação. O que o Senhor pediu para eu fazer, eu fiz. E não caia na teologia do espetáculo, tá? Que você tem que ter um canal no YouTube, fazer conferência, plantar uma igreja de 10 mil pessoas. Não. Talvez alguns aqui vai ser criar os seus filhos na presença de Deus com zelo, compartilhando o evangelho com eles todos os dias. Para outros aqui vai ser pregar lá no seu trabalho e ninguém nunca vai ficar sabendo, e é ali no anonimato. Ei, é obediência ao Senhor naquilo que Ele está te mandando. A única coisa que eu sei é que não tem ninguém parado. Não tem ninguém parado. Em breve nós estaremos diante de Jesus. E será que poderemos ouvir: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco que eu coloquei nas suas mãos? Será que poderemos dizer: está aqui, Senhor, multiplicado o que o Senhor colocou nas minhas mãos? Sabe, amados, nós estamos num tempo em que há um ídolo chamado conforto, um ídolo chamado proteção. Nós não queremos que nada, absolutamente de nada, aconteça em nenhum momento com nenhum de nós. Mas eu posso te dizer uma coisa: será terrível chegar diante de um Deus todo ferido e a gente intacto. Porque os apóstolos disseram para ele: trazemos em nós as marcas de Cristo Jesus.